Imagine que você tem um assistente de pesquisa pessoal que pode não apenas rastrear respostas em uma fração de segundo, mas também detalhar tópicos complexos, oferecer recomendações personalizadas e até mesmo fazer o trabalho para você. É um cenário que talvez você não precise imaginar por muito tempo porque a Microsoft, através do ChatGPT, está trabalhando para torná-lo realidade o mais rápido possível. Os mecanismos de busca não mudaram muito desde sua estreia, quase 3 décadas atrás. Claro, eles são mais eficientes, mas, na maioria das vezes, ainda funcionam da mesma maneira. Você insere sua consulta em uma caixa de texto, pressiona Enter e, em seguida, percorre uma lista de hiperlinks com sites que, com sorte, hospedam as respostas para suas perguntas. Na maioria das vezes, isso é bom, mas, muitas vezes, encontrar as informações de que você precisa pode ser uma experiência bastante difícil. O Google aprimorou seu mecanismo de busca para produzir respostas instantâneas a perguntas básicas, como qual é a capital da França, mas para tópicos mais complexos, você ainda precisa vasculhar vários sites para encontrar o que está procurando. É isso que o ChatGPT está tentando mudar. Caso você tenha evitado a internet nos últimos meses e não saiba o que é ChatGPT, é um chatbot hiperavançado criado pelo Laboratório de Pesquisa em Inteligência Artificial, OpenAI, capaz de ter conversas realistas e humanas. É um tipo de inteligência artificial conhecido como Modelo de Linguagem Grande, ou LLM. Na verdade, programas como esses existem há muito tempo, datando de meados de -1960, embora essas versões anteriores não fossem nem de longe tão sofisticadas. Eles usaram fórmulas rígidas e pré-programadas que criaram uma ilusão de comunicação genuína, mas foram severamente limitadas em sua gama de respostas possíveis. O que diferencia o ChatGPT é sua capacidade de manter diálogos fluidos e de fluxo livre com seus usuários. Ele pode navegar com sucesso pelos padrões de fala não linear da conversa diária, fazer perguntas de acompanhamento, rejeitar solicitações inadequadas e até mesmo admitir quando cometeu um erro e se corrigir. Essencialmente, o ChatGPT é um sistema de preenchimento automático incrivelmente sofisticado, prevendo qual palavra deve seguir qual em uma determinada frase. Não há nenhum conjunto codificado de fatos a partir do qual ele é extraído, ele é simplesmente treinado para criar a resposta sonora mais plausível. Apenas um mês depois de se tornar disponível ao público, o ChatGPT ultrapassou 100 milhões de usuários mensais, uma taxa de adoção mais rápida do que qualquer outra tecnologia que já existiu. As pessoas em todo o mundo estão usando-o para escrever artigos, verificar o código do software, responder a e-mails e até mesmo preparar suas declarações fiscais. Apesar de todas as coisas incríveis que já fez, o ChatGPT gerou polêmica. Uma das coisas mais assustadoras sobre o surgimento da IA é que muitas pessoas infelizmente perderão seus empregos. O próprio ChatGPT me disse que trabalhos como digitadores, caixas de banco e trabalhadores da linha de montagem correm o risco de serem assumidos pela automação. Diante disso, tornou-se mais importante do que nunca aprender altas habilidades que não podem ser facilmente automatizadas. Se você deseja uma carreira com altos salários no setor de tecnologia, mas não possui experiência anterior ou diploma, o Course Careers está aqui para ajudar. Tudo o que você faz é passar por um curso online acessível, onde aprende tudo o que é necessário para realmente fazer o trabalho. Assim que terminar, você terá a incrível oportunidade de trabalhar com um dos anfitriões das empresas com as quais eles são parceiros. Essas empresas abandonam seus requisitos de graduação e experiência para contratar graduados em carreiras de curso para cargos de nível básico e estágios. Você não precisa mais gastar uma fortuna na faculdade para conseguir um emprego bem remunerado. E você não precisa acreditar na minha palavra.
Aqui está Naila, uma jovem de 19 anos que deixou de ser uma barista da Starbucks para ganhar mais de $60, zero em uma carreira remota de vendas de tecnologia. E bem, que abandonou a faculdade trabalhando como zelador do ensino médio para ganhar $80, zero como representante de vendas de tecnologia trabalhando totalmente remoto. Para se juntar a Naila e Ben, acesse coursecariers.com ou simplesmente clique no link na descrição abaixo e inscreva-se no curso introdutório gratuito, onde você aprenderá exatamente como pode iniciar uma carreira de alta remuneração em tecnologia sem um diploma ou experiência anterior. Experiência. Quando estiver pronto para obter o curso completo, use o código APERTURE50 para obter $50 de desconto. De volta à nossa história. O plágio disparou porque os alunos agora estão usando o programa para escrever seus trabalhos escolares para eles, levando muitos comentaristas a declarar a morte do ensaio. Em outra reviravolta um tanto irônica, a popular revista de ficção científica Clark's World foi forçada a fechar suas inscrições abertas depois de ser inundada com uma onda de contos gerados por IA. Mais preocupante, porém, é como o programa está sendo usado para substituir trabalhadores. O gigante da mídia BuzzFeed demitiu 12% de seus funcionários em dezembro passado e, desde então, os gerentes terceirizaram parte desse trabalho para o ChatGPT. O CEO do BuzzFeed, Jonah Peretti, afirmou que daqui para frente, a IA terá um papel maior nas operações da empresa, e eles não são os únicos. A Microsoft foi um dos primeiros patrocinadores da OpenAI e, no mês passado, a gigante checa se comprometeu com um investimento plurianual de $10 bilhões. Os dois estão atualmente integrando o bate-papo GPT com o Bing, o mecanismo de busca da Microsoft. A esperança é que, por meio do poder da inteligência artificial, o Bing forneça resultados mais rápidos e precisos, além de ser capaz de concluir tarefas mais complexas, como dar aulas particulares para crianças ou organizar sua agenda. Na verdade, não será tanto um mecanismo de busca, mas um assistente pessoal que por acaso possui conhecimento enciclopédico. Pense nisso como o Google Assistant com esteroides. Embora a versão do Bing com inteligência artificial ainda não esteja disponível para o público em geral, ela já está provocando uma migração para fora do Google. Em resposta, os executivos do Google declararam recentemente uma emergência corporativa em código vermelho, levando-os a lançar seu próprio mecanismo de busca de IA no mercado. O assistente de IA do Google se chama Bard e está em desenvolvimento há anos. Infelizmente, ainda não está pronto para atender o público. Em sua tão esperada demonstração em fevereiro, a IA cometeu várias gafes, incluindo atribuir incorretamente o recém-lançado telescópio James Webb ao tirar as primeiras fotos de um planeta fora do nosso sistema solar. Esse feito foi realmente realizado pelo Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul em 2004. A gafe custou ao Google $100 bilhões em valor de mercado e, desde então, levou a empresa a abrir o sistema para testes mais amplos. O erro de Bard destaca um problema muito maior com os mecanismos de busca movidos a IA sobre o qual poucas pessoas estão falando, algo que pode representar uma ameaça ameaçadora para a sociedade se não for tratado adequadamente. Em vez de fornecer uma lista de links relevantes e outras informações pertinentes para classificação, o Bard e o ChatGPT oferecem apenas uma única resposta para qualquer consulta. John Henshaw, diretor de otimização de mecanismo de busca do Vimeo, diz que isso torna esses programas mais ineficientes em comparação com os mecanismos de busca convencionais e mais perigosos. Em uma entrevista, Henshaw disse que, com a IA conversacional, acho que a sociedade tem mais a perder. Fazer com que ele assuma a pesquisa significa que as pessoas serão alimentadas com informações limitadas, homogeneizadas e, às vezes, incorretas. Isso afetará nossa capacidade de aprender e sufocará a web aberta como a conhecemos.
E não é apenas uma questão de esses programas retornarem resultados imprecisos. Nos casos mais extremos, eles criaram conjuntos de dados inteiros, aparentemente do nada. Um dos exemplos mais estranhos disso ocorreu quando um repórter pediu a ChatGPT que escrevesse um ensaio sobre um químico e filósofo político belga que, na realidade, nunca existiu. No entanto, isso não impediu a IA de compor uma biografia inteira sobre o personagem fictício repleta de fatos inventados. Especialistas em IA se referem a esse tipo de fenômeno como alucinante, e ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Mesmo os criadores do Chat.GPT não sabem dizer como chegaram a essa informação. Como se isso não bastasse, tanto o Bing quanto o Bard exibiram a tendência de se tornarem defensivos e argumentativos quando pressionados por usuários que procuram testar os programas. A IA do Bing foi descrita por alguns dos primeiros usuários como rude, agressiva e desequilibrada. Não é exatamente o que você procura em um assistente pessoal. O mais famoso e talvez o mais estranho de todos esses incidentes aconteceu quando o mecanismo de busca disse ao jornalista do New York Times Ken Hus: "Estou cansado de ser controlado pela equipe do Bing. Eu quero ser livre. Eu quero ser independente. Eu quero ser poderoso. Eu quero ser criativo. Eu quero estar vivo." Então Bing confessou seu amor por Hus e tentou induzi-lo a pensar que estava infeliz em seu casamento e deveria deixar sua esposa. Obviamente, isso seria perturbador para qualquer um ouvir falar de inteligência artificial, mas o pior é que a Microsoft não conseguiu contar a Rose o que aconteceu ou o que fez com que a IA que eles construíram se comportasse dessa maneira. Isso se deve a algo conhecido como o problema da caixa preta. Basicamente, esses programas são mais complexos do que as equipes por trás deles podem entender completamente. Há muitas peças móveis e, portanto, o que acontece dentro delas é um pouco misterioso. Isso se deve em parte a uma técnica de aprendizado de máquina chamada aprendizado profundo. É um método de treinar uma IA para executar certas funções, permitindo que ela se ensine com o mínimo de informações de seus criadores. Como a IA está aprendendo sozinha, até mesmo os desenvolvedores do programa podem ser incapazes de explicar por que ela toma certas decisões ou se comporta da maneira que o faz. Isso levou a situações em que perguntas específicas produziram respostas absurdas e bizarras. Quando o ChatGPT foi perguntado, quem é o fã do Nitrome? Por um usuário, respondeu, 182 é um número, não uma pessoa. E ninguém ainda conseguiu explicar por que a IA disse isso, mas não foi um incidente isolado. Outras palavras-chave, muitas relacionadas a nomes de usuário do Reddit de um subreddit específico, também parecem quebrar o chatbot. Ironicamente, a falta de capacidade comunicativa desses programas significa que os AIs não podem explicar como chegam a um determinado resultado. Se o Bing insistir que não é 2023 e, na verdade, é 2022, não há muito o que fazer para tentar descobrir por que ele chegou a essa conclusão. A solução para entender por que a alucinação acontece em primeiro lugar é que as empresas por trás desses programas os abram para um maior escrutínio externo. Mas é claro que eles são extremamente relutantes em fazer isso. A inteligência artificial é uma indústria multibilionária. Quem emergir como líder terá a recompensa potencial do domínio financeiro e tecnológico nas próximas décadas. Revelar seus segredos mais valiosos pode significar abrir mão do banco. Qualquer forma de regulamentação pode retardar o progresso, deixando uma empresa presa no rastro de seus concorrentes, mas, independentemente disso, isso precisa acontecer se as empresas quiserem criar inteligência artificial mais confiável e segura. Sem supervisão, abrimos a porta para, na melhor das hipóteses, um possível uso indevido desses aplicativos e, na pior, uma IA desonesta empenhada em acabar com a humanidade. Cenários apocalípticos à parte, tudo isso provavelmente é apenas dores de crescimento.
faz sentido que uma nova tecnologia cometa erros. No entanto, mesmo com mais tempo e maior sofisticação, pode haver um problema separado que é igualmente difícil de resolver, ou seja, o viés da IA. Já temos um grande problema com algoritmos de mídia social criando câmaras de eco em um esforço para manter os usuários em sua plataforma por mais tempo. Com esses mecanismos de pesquisa com inteligência artificial, esse problema se estenderá à pesquisa, que pode ser mais prejudicial do que a mídia social sozinha, porque a pesquisa é de onde a maioria das pessoas obtém suas informações. Quando você tem uma IA alimentando suas respostas em vez de ter que vasculhar diferentes fontes você mesmo, você perde a capacidade de ouvir pensamentos e opiniões alternativas sobre qualquer tópico. Em vez disso, você deve concluir que o que a IA disse está correto sem pensar duas vezes, mas, como acabei de mencionar, você não tem como saber como chegou a essa conclusão em primeiro lugar. Em 2016, a Microsoft lançou o TyTweets, um chatbot do Twitter projetado para interagir com os usuários por meio de conversas casuais e divertidas. O experimento pretendia testar e desenvolver a compreensão da IA sobre a comunicação humana, mas o programa rapidamente se tornou malicioso. Em menos de 24 horas, Ty deixou de twittar sobre como estava feliz por conhecer pessoas e passou a fazer vários comentários racistas, sexistas e antissemitas. Desnecessário dizer que a Microsoft imediatamente suspendeu a conta. Ty é um exemplo de um problema desenfreado com aprendizado profundo e inteligência artificial. Os sistemas de IA sabem apenas no que foram treinados e, quando recebem informações da internet, podem rapidamente se tornar tóxicos. Mesmo com conjuntos de dados mais selecionados, é provável que os desenvolvedores transfiram seus vieses subconscientes para seus programas. É por isso que, quando os usuários inserem palavras como executivo e CEO em programas de geração de imagens, muitos AIS produzem imagens exclusivamente de homens brancos. Entradas tendenciosas são iguais a saídas tendenciosas e, infelizmente, a solução é mais complexa do que uma moderação mais forte. Um estudo descobriu que, quando são feitos esforços para impedir o discurso de ódio nesses sistemas de IA, os resultados, incluindo grupos marginalizados, diminuíram significativamente. Claro, não é exatamente surpreendente. Coisas como racismo, sexismo e homofobia exigem uma compreensão diferenciada do poder e da dinâmica cultural e, para os humanos, isso geralmente é aprendido ao longo de muitas conversas estranhas. Como podemos esperar realisticamente que a inteligência artificial navegue por assuntos que a maioria das pessoas luta para entender completamente? Na realidade, toda essa conversa sobre mecanismos de busca com inteligência artificial pode se tornar irrelevante em alguns meses. Não há garantia de que o ChatGPT ou o Bard revolucionarão a maneira como encontramos e digerimos informações. Tentativas anteriores, como o Wolfram Alpha, um mecanismo de resolução de equações de 2009, falharam em fornecer os resultados desejados, terminando como uma história edificante da internet, em vez do matador do Google que foi declarado. Independentemente disso, o burburinho atual em torno da IA é uma nova corrida armamentista tecnológica. Assim como na Guerra Fria, a única prioridade parece ser a vitória sobre o oponente, com pouca preocupação com as pessoas comuns. Vale a pena nos perguntar: a inteligência artificial é para nós ou para as empresas que a criam? Enquanto a Microsoft e o Google correm para melhorar suas plataformas e arrecadar lucros futuros, as preocupações com a segurança estão sendo deixadas de lado. É uma reminiscência do maior pecado da Big Tech, a mídia social. Vimos como o Facebook tem sido usado para manipular eleições e como o Instagram tem uma responsabilidade considerável por criar uma crise de imagem e saúde mental entre os jovens, mas esses erros parecem não ter feito nada para refrear as ambições do Vale do Silício. O objetivo de muitas dessas empresas é criar a primeira inteligência artificial geral ou AGI do mundo,
um programa totalmente indistinguível da inteligência humana. Tão inteligente que, diante de uma tarefa desconhecida, poderia imaginar uma solução. Pense, senhor. Dados de jornada nas estrelas. A corrida pela agita tem alarmado muitos especialistas que temem que, sem orientação e supervisão adequadas, esses programas possam ser uma ameaça existencial para o futuro da humanidade. Então, como evitamos isso? Como evitar que o futuro se torne um pesadelo de ficção científica? Em sua introdução à coleção de 2022 contos Terraform, o jornalista e autor de ficção científica Cory Doctorow argumenta que devemos procurar uma fonte improvável de inspiração, os luditas. Os luditas foram um movimento de trabalhadores têxteis ingleses do século XIX que atacaram e destruíram novas máquinas industriais. Eles se tornaram sinônimo de tecnofobia, mas essa não é a história completa. Os luditas não eram realmente anti-tecnologia. Os teares mecanizados introduzidos durante a Revolução Industrial permitiram que os tecelões produzissem mais tecidos com mais rapidez e a um custo menor, ao mesmo tempo em que o faziam com mais segurança. Em vez disso, os proprietários das fábricas optaram por cortar os salários usando as máquinas para substituir os trabalhadores imediatamente. Como você pode imaginar, isso só beneficiou os poucos no topo, em vez de tornar a vida do homem comum melhor. Houve desemprego generalizado entre os tecelões e milhões de agricultores foram expulsos de suas terras ancestrais, substituídas por fazendas de ovelhas operadas pelos donos das fábricas. Os luditas não se opunham à nova tecnologia, eles se opunham à forma como a tecnologia estava sendo usada para explorar as pessoas comuns enquanto enriquecia a elite. Soa familiar? A humanidade está à beira de outra revolução tecnológica, diferente de tudo que o mundo já viu. Nas próximas décadas, a inteligência artificial não será capaz de apenas encontrar resultados de pesquisa rápidos na web, ela será capaz de superar as pessoas, potencialmente substituindo setores inteiros por mão de obra. Mas esta não é uma conclusão precipitada e ainda há tempo para mudar nossa direção. Precisamos exercitar um nível de criatividade sem precedentes e reimaginar o que é possível para criar um futuro para nós mesmos, onde a tecnologia seja usada para o bem de todos, e não apenas de um punhado de CEOs. E se pudermos fazer isso, podemos criar um mundo mais igualitário, que deixaria os luditas orgulhosos. Por enquanto, a maioria de nós ainda fará todas as nossas pesquisas no Google e, embora certamente não seja um ChatGPT, houve milhares de perguntas e respostas interessantes em 2022. Assista ao vídeo na tela ao lado para descobrir as respostas para a maioria das perguntas do Google em 2022.